É shalom, é olá, é bom dia, amém? Porque em Cristo nós temos a satisfação total, seja qual for a nossa forma de cumprimento, Ele é a nossa suficiência, nele estamos e Ele é a nossa paz, amém? Nós estamos unidos no só Espírito em Cristo Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo hoje com vocês. Que bênção, né? A gente conhecer os irmãos e querer voltar de novo. O mais bênção é alguém querer receber de volta, né? E eu estou feliz porque receber de volta, né? Graças a Deus, muito bom. Obrigada a Deus, Espírito Santo. Obrigada, pastor Gledson, pastora Paula. Obrigada, gente. E eu estou ouvindo, pastor Gledson deu uma introdução aqui, mas eu gostaria também de ainda especificar mais sobre nosso trabalho, o trabalho que nós realizamos e o porquê que nós estamos retornando é o nome do livro, né? Porque Deus nos deu uma palavra em 2000, eu já falei isso aqui, em 2012, para ir aos 4 cantos, a 4 regiões no Brasil, com base em Ezequiel 37, para dizer à igreja: noiva, volte à essência, porque o noivo está às portas. E por 6 anos ficamos, todo ano Deus nos dava um decreto para falar aos 4 cantos, a 4 regiões que a gente sabe, não estou me referindo, eu estou falando 4 cantos em se tratando de um sentido profético, ok, gente? Eu sei que não é só 4 regiões, tá certo? Mas vocês estão entendendo, né? Então, para ir aos 4 cantos para proclamar, e todo ano Deus nos dava um decreto. Gente, eu não tenho tempo para falar como que era, mas foi muito especial esse tempo, foi muito especial. Deus foi muito preciso, muito direto, muito claro. Eu nunca tinha ouvido Deus com tanta clareza, com tanta precisão. Sabe quando Deus fala e que você não tem dúvida, aquilo ali você sabe? E é incrível, e como Deus mobilizou todas as coisas, como Deus abriu portas. E o fato é que Deus nos mandou, e eu começava os encontros, Deus abriu as portas, começamos aqui em São Paulo, porque o Senhor disse que primeiro é Jerusalém, e eu morava aqui não, aqui é Guarulhos, né, mas morava em São Paulo, e aí, enfim, começamos, e Deus nos levou aos 4 cantos do Brasil, conforme Ele falou. E todo ano Deus nos dava uma palavra para falar à igreja. Quando foi em 2018, o Senhor disse assim: até aqui, as proclamações são até aqui. Eram proclamações proféticas, mobilização, né, de intercessão para despertar os intercessores, despertar os sacerdotes do Senhor para proclamar a sua palavra. Deus está chamando o seu povo para concordar com Ele na terra como é no céu. Nós precisamos sair de toda letargia, de toda passividade. Nós precisamos nos colocar no lugar onde Deus está nos chamando e nos posicionar nele para liberar os seus decretos. São tempos de liberação de decretos, irmãos. Em 2018, Deus falou assim: até aqui, era até ali, aquele período que Deus tinha nos levado. E então, tudo bem, eu aguardei os próximos passos e culminamos, Deus me levando para Itajaí, onde Deus falou assim: há um povo ali que estão já caminhando nessa chamada, já estão, né, caminhando, voltando a essa prática de retorno à essência de uma vida que anseia por viver o evangelho genuíno, né? Não estou falando que a gente já está 100%, mas é o que nós desejamos, é andar no evangelho genuíno, no evangelho de Jesus Cristo, no verdadeiro evangelho, porque quanto mais os dias se aproximam, um dos sinais da vinda de Jesus Cristo é o engano religioso. E quanto mais os dias se aproximam, mais nós estamos vendo isso. E mais a igreja precisa ser advertida, ser ensinada, ser edificada, também estruturada nos decretos do Senhor, nos fundamentos do Senhor. Amém, gente? Quem está aí? Oh, glória a Deus. E aí, Deus me levou para Itajaí, estamos lá, continuando proclamando.
Então, Deus colocou no meu coração para colocar nas mãos de cada intercessor e de cada pastor um resumo, porque é um resumo, né? Muito mesmo, bem resumido mesmo, do que Deus nos falou nesses 6 anos. Quais os decretos de que Deus nos falou. Porque eu vejo como um manual, até mesmo de oração. Porque Deus nos chamou para orar pela igreja do Cordeiro. Sabe, nós somos aquele povo que Deus está chamando, que Deus chamou, assim como João Batista. Nós somos o povo profético de Deus, chamado para preparar o caminho do Senhor, preparar o retorno de Jesus. Como? Voltando à essência. Proclamando Ele está às portas, nós precisamos voltar para as bases, nós precisamos voltar para as essências, de fato e de verdade, no Espírito do Senhor. Amém, gente? Então, isso não é um trabalho de uma pessoa. Deus usa vozes. Eu não sou a voz, eu sou uma delas. Eu me somo a muitas vozes que Deus tem levantado para chamar a igreja de volta. Irmãos, de 2012 para cá, eu louvo a Deus porque eu tenho visto a igreja voltando. Eu tenho visto. E eu sei que, eu repito, não tem a ver com Silane, mas eu sou uma das que eu tive o privilégio de Deus compartilhar comigo o coração dele, para dizer, fala ao meu povo. Eu sou apenas mais uma das, tem tantas vozes, e que vozes que nós temos nessa nação. Mas eu louvo a Deus pelo privilégio que Ele me deu, de somar a essas vozes, chamando a igreja, volta à essência, porque o noivo está às portas. Aleluia. E esse é o grito do Espírito Santo até hoje. Esse é o grito do Espírito Santo até hoje. Nós herdamos um evangelho sensacionalista. Nós herdamos o evangelho fast food. Nós herdamos um evangelho muito fácil. Mas Deus está chamando a gente de volta para o caminho estreito. Deus está chamando a gente de volta para o caminho da verdade. Para a porta estreita, irmãos. E é maravilhoso, porque é nesse caminho que Ele se revela. Porque Deus, o prazer de Deus é se revelar a nós. O prazer de Deus é se revelar a nós. E nós precisamos tão somente ouvir a sua voz e obedecer. Isso que a gente precisa, ouvir a voz de Deus e obedecer. Amém. E eu dou glória a Deus, porque Deus me deu esse privilégio de conseguir colocar hoje nas mãos de um intercessor, de um pastor, aquele que o Senhor tocar no coração, de adquirir este exemplar para manter consigo. Senhor, eu gero isso junto. Senhor, eu gero isso junto. Esse é o desejo do nosso coração também, que nós voltemos a esse lugar, né? A esse lugar. Amém, gente? Então, eu quero dizer assim que Deus colocou no nosso coração que eu voltei. Ontem eu estive, gente, na primeira igreja do primeiro encontro que nós fizemos. Então, minha missão nessa retorno aqui a São Paulo, nesse período aqui, é voltar ao lugar onde nós realizamos aqueles trabalhos, poder colocar nas mãos dos nossos irmãos, mas também dizer, nós estamos ativos, nós vamos continuar gerando isso. A palavra de Deus não volta vazia. Nós vamos continuar gerando uma noiva, voltando à essência. Aleluia! E quando eu digo noiva, quando eu digo igreja, eu estou me referindo primeiro a mim, que eu sou igreja. Quando eu prego a igreja assim, eu estou falando de mim, eu sou igreja. Quando eu falo da noiva, eu estou falando de mim. Não estou dizendo que eu não preciso, eu sou a primeira a precisar. Como disse o apóstolo Paulo, dos pecadores sou o principal. E nós precisamos, irmãos, voltar a esse lugar onde nós podemos andar com Deus de uma forma muito, muito genuína. Porque nós herdamos aquele evangelho do troca. Não somente o evangelho, porque nós estamos numa cultura no Brasil de troca, mas o evangelho não é troca. A grande troca já foi feita no Calvário. A grande troca, eu vou repetir, a grande troca já foi feita no Calvário. Eu não vou dizimar porque eu tenho que vou prosperar. Eu não vou orar porque eu vou receber alguma coisa. Eu não vou abençoar o irmão porque Deus vai me abençoar. Não! Eu vou fazer porque Ele já fez.
Eu vou me mover nisso porque Ele já fez, não porque eu faço. Quem sou eu para dizer que faço alguma coisa? Eu vou me mover nele, porque Ele já fez. Ele já fez todas as coisas. Ei, você que é casado, você não gosta de relacionamento, nem você tem seus relacionamentos com seu cônjuge, seu relacionamento com seu cônjuge em troca, em base de troca, não é verdade? Alô, tem alguém aí? Essa é a igreja da glória a Deus que eu saiba, não dá não? Dá aleluia também? Eita, glória a Deus! Desculpa aí que eu gosto. Ô, glória! Amém! Então, assim, gente, só para introduzir, né? E eu quero ofertar esse livro para quem está ansioso para voltar à essência no fogo do Espírito Santo. Quem é o primeiro que corre aqui pode pegar. O primeiro que chegar. Oh, glória! Olha aí. Olha aí. É, quem tem fome. Quem tem fome, né? Quem tem sede, vem e bebe. É, a gente aprende com o nosso pastor que a gente é os fominhos. O primeiro a querer a gente. É tudo que a gente quer. Amém? Mas, gente, eu estava orando. E o pastor Glória estava pensando, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Eu estava em casa, né, hoje, orando, disse, meu Deus, não sei se aconteceu, acho que com os pregadores deve acontecer, de ficar, Senhor, e agora, né? Que você não quer falar nada de você, não tem nada a ver, ninguém quer escutar Silana aqui, não. Eu não tenho nada para dizer, né? Ninguém vem aqui para escutar Silana, não. Nós estamos aqui para ouvir Deus. E eu sempre, quando eu vou em algum lugar, eu digo, gente, eu não sou pregadora, aquela que, né, que vai lá e volta e tudo, destrincha tudo. Né, mas eu sou uma mensageira do Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou uma mensageira que quero ouvir Deus para falar para meus irmãos. E, irmãos, o Senhor quer falar nessa manhã a um povo que eu vou dizer, quando Deus fala de profetas, Deus não fala do profeta no ofício, quando Ele se refere à igreja. Ele fala de uma igreja profética, né? Claro que existem os ofícios, o profeta no ofício. Mas quando há uma fala para a igreja, quando ele diz, fale aos profetas, eu entendo que Deus está falando à igreja, a uma igreja profética. Aleluia. E eu quero ministrar nessa manhã a um exército profético, a um povo profético. Eu quero ministrar nessa manhã a profetas em crises. Ai, pastora. Pensava que você começou a falar tão bonito de exército profético, já voltou, desceu lá para a crise. Mas é isso. Abra sua palavra em Abacuque 2. E eu repito, pode dar glória. Eita, glória. Deus está ansioso para... Ansioso é a minha forma de falar, viu, gente? Deus não fica ansioso com nada, não. Mas Ele é desejoso para se revelar a nós. Aleluia, amém? Tudo bem? Podemos ler? 2. Aleluia. Aqui eu fico bem quietinho, né? Não vou para lá e para cá. Mas... Pegar parada e escutar. Glória a Deus, né, Pai? Não? Tudo bem? Podemos ler? Sobre a minha guarda estarei. Aleluia. Sobre a fortaleza me apresentarei. Vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, não mentirá. Se tardar, espera. Se tardar, eu vou perguntar e você vai responder para a pessoa do seu lado, tá? Se tardar,
porque certamente virá. Não tardará. Porque certamente virá. Não tardará. Como é que você diz se tardar e depois diz, mas não tarda? Eu preciso entender o que Deus está falando. E a Bíblia diz, continua, eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Em outra tradução diz, o meu justo viverá por sua fé. Outra tradução diz, porque o justo viverá pela sua fé. Diga, minha fé. Queridos. Queridos, aqui esse texto está falando de um profeta que estava extremamente em crise. O profeta Abacuque. Uma assolação, ele estava diante de uma assolação terrível em sua nação. No meio do seu povo, muitas injustiças. No capítulo 1 você vai ler isso, você vai ver, você conhece esse livro de esse profeta tremendo. Mas ele estava em crise. Porque ele disse assim, por que é que não acontece logo, que a justiça não é logo vista? Por que é que é tanta injustiça? Ele começa a questionar, ele começa a colocar a sua queixa diante de Deus. Ele começa a colocar a sua queixa diante de Deus. Porque ele começa a dizer, gente, a contar para Deus o que é que está acontecendo, como se Deus não estivesse sabendo, né? Já viu gente assim? Contando tudo para Deus, como se Deus não soubesse. Às vezes, como a gente vai ensinar sobre oração, a gente diz assim, você não pode entrar pela oração como mendigo. Aquele que fica contando todas as suas lamúrias. Porque tem gente que diz assim, ora, e não acontece nada, ou nem muda, não acontece nada. Assim, é porque orou a oração do mendigo. Você precisa mudar de posição. Como assim? Oração do mendigo. Fica assim, ai Deus, olha meu marido, olha meu filho, olha isso, olha aqui. Aí ele sai mais deprimido do que entrou. Como se Deus não soubesse. E a Bíblia diz que quando nós nos aproximamos de Deus, é necessário que creiamos. Que creiamos. Eu preciso me apresentar diante de Deus com fé. E fé não é sentimento, não tem nada a ver com a circunstância em que eu vivo. Fé é uma decisão de minha vontade de acreditar que o que Deus está falando é verdade. Fé é acreditar na palavra de Deus. Ponto final. Ponto final. Não tem muita coisa para ser falada. Mas, muitas vezes nós vamos a Deus em crise e a gente conta das crises e fica ali chorando. E chorando, e chorando, e chorando, e não muda nada. Por que que não muda nada? Porque nós estamos com uma visão errada de Deus. Porque nós achamos que Deus vai ficar com peninha. Oração não é Deus ficar com peninha de nós. Oração é trazer Deus para a situação. É reconhecer o governo de Deus ali, naquela situação em que você se encontra. É entrar na linha da obediência aos princípios de Deus e declarar o governo de Deus ali naquela área que você se encontra. Aqui Abacuque estava contando a situação do seu povo, que inclusive era o povo de Deus. Coisas que aconteciam no meio do povo de Deus que não devia estar acontecendo. Já viu o crente assim, meu Deus, é crente. E está fazendo isso. E a gente vai chorar para Deus, ele é irmão, olha Deus, ele é irmão. E está fazendo isso. E a gente vai assim para Deus. Porque nós não estamos entendendo ainda nossa posição em Deus, nosso lugar em Deus. E aí, ao invés de nós termos uma resposta direta, correta, do que Deus quer falar conosco, nós ficamos dando volta em ciclo. Porque a pessoa fica dizendo, mas olha, eu já orei muito, né? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Nós ficamos dando volta em ciclo porque nós não mudamos o nosso lugar de posição em Deus.
que o profeta está dizendo? Eu vou. Quando ele entendeu, quando ele caiu em si, diga, caiu em si. Irmãos, tem coisas na vida da gente que a gente olha mais para os problemas ou as circunstâncias do que para o que Deus diz. E é incrível, porque às vezes eu vou para as conferências, estou em conferência, eu escuto palavras e eu digo, gente, Deus está falando a mesma coisa. Não é? Eu fico com vergonha de Deus, eu digo, Deus, misericórdia da minha vida, o Senhor está falando a mesma coisa. Às vezes Deus quer falar até coisas maiores, como Jesus disse, eu quero falar coisas maiores, mas não estão estruturados. Aí eu digo, Deus, misericórdia, eu preciso avançar no conhecimento de quem você é. Quem está aí? Vocês estão bem, gente? Ainda vão me convidar de volta. Dessa vez eu peguei uma carona aqui, né? Não foi muito convite. Aleluia! Eu sei que nesta manhã o Senhor está entrando, está abrindo o nosso entendimento. Sabe por quê? Porque Ele vai nos curar nesta manhã. Nos curar de toda decepção. Nos curar de tudo aquilo que nos deixou parado em algum lugar, que nos ofuscou a visão dEle em nossa vida. Deus quer fazer isso conosco. Sabe por quê? Porque enquanto nossa visão está ofuscada, nós não conseguimos avançar. Não mesmo. Como pode um cego conseguir andar livremente? Não pode, a sua visão está ali limitada. Então, queridos, nós precisamos entender e ampliar aquilo que Deus já falou e andar nela. Porque fé é praticar o que Deus falou. Fé não é um momento que eu escuto de palavra e dá uma sensação gostosa. Fé, eu digo assim, é no dia a dia que a gente vai ver a coisa. É no dia a dia que a gente vai ver quem é. Eita, glória a Deus. Aqui a gente é o quê? Aqui a gente é edificado. Aqui a gente é formado, como diz a Bíblia, né? Que nós somos edificados. Mas, no dia a dia é que nós vamos para a prática. Aleluia. Mas eu quero lhe dizer que mesmo na prática o Espírito Santo está com você e te ajuda. Amém? Agora, falar em Espírito Santo e Ele que nos ajuda, nós vamos ter que desconstruir alguns como é que é? Fake news. A palavra que está saindo é fake news, né? Na nossa mente, né? Porque, gente, você já percebeu que, não sei, aqui não, né? Eu não posso falar minha filha aqui não, mas em alguns lugares onde eu passei. Você já percebe que uma coisa que a gente coloca um monte de coisa para Deus, o Espírito Santo fazer, que é para a gente fazer? Não, aqui não tem ninguém aqui assim não, gente. Só estou pregando, sabe, do pessoal lá de fora. Gente, aí a gente diz assim, o Senhor vai me dar força. E a gente não tem nenhuma reação. O sangue de Jesus tem poder. Ficou calada essa igreja presbiteriana. Não, eu sei, né? Só estou falando. Ei, sabe o que Jesus fez? Mateus 28, 18, ele disse assim, ó. Cumpriu a missão dele. Tudo perfeito. Tudo nasceu como homem, como filho do homem, viveu como homem, se esvaziou de si, cumpriu toda a missão. Aí ele foi crucificado, subiu, na sua subida ele disse assim, foi-me dado todo o poder. Como assim? De onde veio esse poder? De suas renúncias, porque ele conquistou. Conquistou para nós, porque ele já tinha, mas ele abriu mão do seu. Ele veio conquistar para a gente. Agora, gente, se eu não andar nisso, nessa verdade, pelo amor de Deus, eu estou pregando para mim nessa manhã. Eu preciso andar nessa verdade. Eu preciso andar na autoridade que Deus me confiou. Mas eu preciso também andar numa vida de renúncia, porque a autoridade só vem como resultado de renúncia de vida. Alô? Porque a gente aprendeu que era tudo fast food, né? Deus abençoa, e depois a gente descobriu que não é bem assim. Ele já abençoou, mas eu que vou trilhar o caminho da obediência, da renúncia. Quem já sabe que aqui ninguém gosta de alimentar folgado, quem sabe? E você acha que Deus vai alimentar folgado? Ô, gente, desculpa, estou sendo forte com as palavras. Então, assim, ó,
Comecei a falar do profeta em crise, mas que é que está na hora de nós, gente, assumir nosso lugar. Sabe? A gente pega carona na espiritualidade do outro. A Bíblia está dizendo que você vai ver pela sua fé. Sabe? E a gente usa de muita desculpa para dizer por que não está ativo, por que não está vivo. Porque o pastor ali fez não sei o quê. E problema, e aí? O que diz o último capítulo de João 21, nos últimos textos lá do capítulo 21, quando João olha para um discípulo e diz, o que vai ser desse? Aí Jesus disse, o que tu tem a ver com isso? É verdade, não é isso, pastores? É bem, eu estou traduzindo Jesus. Assim, você vai ler na Bíblia e vai dizer assim, olha, segue você a mim. Ele diz, né? Eu que estou dizendo, o que tem a ver com isso? É isso, por quê? Porque Deus é um Deus pessoal. Ele trata com cada um pessoal. Eu não posso pegar carona na sua vida espiritual. Eu não posso viver a sua vida espiritual. Nós podemos edificar uns aos outros, ajudar uns aos outros, cuidar uns dos outros, mas vida com Deus é muito individual. Eu preciso corresponder com Deus. Eu tenho uma responsabilidade. Eu vou repetir. Responsabilidade de corresponder com Deus na terra, assim como Ele já declarou no céu que eu andasse. Nós ficamos procurando muitas coisas por aí. E agora eu me lembro de Marta, que estava ali agitada com um monte de coisa. E a gente fica, muitas vezes, Marta dentro de nós fica aí agitada com muita coisa. E preocupado com isso, preocupado com aquilo, que aquilo não deu certo, que eu queria desse jeito, que eu queria dessa forma, que era assim. Eu queria que o nome do menino fosse José, o marido queria que fosse Francisco, e não sei o quê. E fica com tanta coisa embaraçada. E o Senhor diz, uma só coisa é necessária. Vem para a minha presença. Uma só coisa é necessária, venha para a minha presença. E Deus está removendo de nós, irmãos, tudo aquilo que está nos afastando da sua essência, da nossa vida com Ele. Alô? E por que as crises? Por que a gente vê tanto crente em crise, pastor? Aqui não tem ninguém não, né? Mas olha onde eu ando, vou te contar. Meu Deus do céu. E quando não está em crise, quer colocar os outros em crise. Não sei, não, aqui não tem nada. Lá por onde eu andei, eu conheci uma galera. Conheci uma galera por acolá. Que, olha, eu costumo dizer o seguinte, eu não quero saber de embaraço de ninguém, nem de pecado de ninguém. Cada um vai cuidar de sua vida. Por quê? Porque já basta eu estou cuidando dos meus... Estou cuidando da minha vida para eu andar com Deus. E eu quero agradar o meu Deus. Você sabe qual é o meu maior sonho da minha vida? É um dia poder ouvir o meu Senhor dizer assim, minha filha amada, eu me alegro nela. Por quê? Por que Deus disse isso de Jesus? E por que Deus disse de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus? E muitos de nós murmuramos, dizendo, mas Davi fez isso, fez aquilo outro. E Deus disse disso dele? Disse. Sabe por quê? Porque Deus encontrou um coração quebrantado. Por isso Deus disse. Sabe por que Deus disse de Jesus? Olha, meu filho, que eu me alegre. Deus preparou todo um cenário lindo, chique, no dia do batismo de Jesus. Aleluia. Jesus estava sendo obediente. Diga obediente. Ele estava ali obedecendo a Deus. Ele não precisava descer pelas águas do batismo, porque ele não tinha pecado. Mas ele tomou a nossa forma. Ele estava ali cumprindo uma missão. E ele estava em obediência ao Pai. Deus olhou e disse, meu filho querido, que eu me alegro. E o céu se abriu, o Espírito Santo desceu para um Pentecoste. Nessa manhã, a gente vai se posicionar nesse lugar de obediência. O céu vai se abrir, gente. Gente, não precisa a gente andar em crise, a gente só precisa cavar no que é essencial. Diga essencial. Oh, meu Deus do céu, é fácil. A gente só precisa focar naquilo que é essencial. E o essencial da vida é obedecer a Deus, ouvir a Deus e obedecer. Se você prioriza obedecer a Deus, e quando a gente fala de obedecer, gente, é em tudo. Porque não adianta dizer, eu obedeço a Deus, não é uma regra, não é regra. Faz isso, não faz aquilo outro. Ou robozinho, robô de cá, robô de lá. Não é isso, gente. É uma disposição do seu coração continuamente
diariamente. Quem está entendendo? E você vai correspondendo, até mesmo muitas vezes o Espírito Santo te traz algo que você tem que obedecer aquilo. Porque ele te moveu a fazer aquilo. E você vai obedecendo. Se eu e você focarmos na obediência, pode ter certeza, não tem como. As bênçãos vão correr atrás de você, mas vai correr mesmo. Acontece que nós aprendemos sobre esse texto de as bênçãos correr atrás de nós, com barganha. Aqui não, mas lá por onde eu andei, muita gente aprendeu que se você obedecer a Deus, e aí eles fizeram uma lista de obediência, né? Dar dízimo, vir para a igreja, o que mais? Fizeram uma listinha do que é obedecer a Deus. Se tu fizer isso, aí a bênção vai correr atrás de ti. Fizeram um negócio bem legal para a alma se satisfazer. Porque eu vou te contar, a alma é bichinho que gosta de ser alisado, viu? Gosta de caminho fácil. A alma gosta de coisa fácil. Mas o Espírito tem sede de Deus. O Espírito tem sede de Deus. Quando eu era, eu ia dizer assim, quando eu era pequena, né? Mas não, esquece. Quando eu era criança. Quando eu era criança, gente, por conta da paralisia, houve muito aquele extremo de não pode isso, não pode aquilo. Cuidado excessivo. Um cuidado excessivo. E dentro de mim, olha só, dentro de mim gritava um desejo de ser disciplinada, de ser corrigida. Até que chegou um dia que Deus ouviu e recebeu uma surra boa. Mas a maior parte do tempo foi isso. E quem sabe que filho mimado dá trabalho? E quem sabe que Deus não mima filho? Se Deus vê que é mimo, meu irmão, esquece. Não vai dar, não. Porque já pedi a Deus. E Deus não... E é assim o choro. Aquele choro de sentido. E às vezes quer falar, mas não quer falar para Deus ouvir. A pessoa pensa, não quer falar para Deus ouvir, mas aqui dentro está. E Deus não me... Está aqui, Abacuque. É injustiça. É muita coisa que eu estou vendo, é muita injustiça. E muitas vezes nós estamos em fortes crises dentro de nós. Porque nós estamos olhando para lugares e para o lugar errado e de forma errada. Porque eu vou lhe falar uma coisa, existe uma direção, a gente ouve muito nas empresas e nos treinamentos por aí sobre foco, né? Mas o foco real é Cristo Jesus. Autor aos Hebreus, no capítulo 12, 1 e 2, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Fé é você acreditar que o que Jesus diz é verdade, ainda que você não esteja vendo, é verdade. Ainda que você não está sentindo, é verdade. O apóstolo Pedro, olha que coisa maravilhosa. Deus quer que a gente ande em sobrenatural, gente. Mas esse sobrenatural não é para dizer que eu sou mais espiritual, porque tem uma crise de identidade tão grande na igreja hoje, que se acontecer qualquer coisa, a pessoa faz daquilo um troféu, atraindo para si algo para alimentar a carência dele. Porque sutilmente mostrando uma espiritualidade, né? Como se Deus só amasse aquela pessoa. Já ouviu testemunhos assim? Porque Deus fez, eu pedi, e eu, jebuseu, fariseu. Aleluia! Eu preciso dar uns glória a Deus! Glória ao Senhor Jesus! Só Ele é digno! De glória, de honra! Aleluia! Ele está nos levando de volta à essência, Ele está quebrando. Sabe que um edifício, para ser construído, precisa de muito martelada e como é o nome aquele que faz para cavar a vala? Britadeira, né? Britadeira. Imagina as britadeiras que aparecem na nossa vida. Irmão, não chora não. É uma britadeira maravilhosa que você tem diante de você, pronta para deixar você polidinho para Jesus. E muitas vezes as nossas crises é porque a gente não aguenta as britadeiras que aparecem na nossa vida. Eu tenho as britadeiras na minha vida. Que eu digo, Jesus, eu acho que eu sou muito osso duro, viu? Porque o negócio ainda não quebrou, Jesus.
E a gente canta para ser quebrado e fazer de novo o vaso, mas na hora da britadeira você não quer saber. Mas eu quero lhe dizer que tudo coopera para o seu bem. Quero lhe dizer que nada do que você está vivendo hoje é por acaso, meu irmão. Não é por acaso. Deus ama você e Ele está construindo um templo maravilhoso, onde a glória de Deus vai se manifestar, porque a glória da segunda casa está em você, irmãos. Está em você. Às vezes a gente fica na expectativa de que um dia eu vou ver a glória. A glória está aqui, irmãos. A glória está dentro de você. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem é o Espírito Santo? A glória de Deus. Paulo diz aos Coríntios, 2 Coríntios 3:18, que nós estamos sendo transformados de um degrau de glória a outro degrau de glória, como pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que está formando a igreja para entregar Jesus pura, imaculada, santa, gloriosa. Ele está preparando, Ele está formando essa igreja, Ele está formando tanto a igreja como indivíduo, como coletividade, como edifício. Ele está trabalhando nestas pedras vivas, aleluia por isso. E se eu fosse você, eu me alegraria de passar por várias tribulações, porque eu sei que está produzindo perseverança, está produzindo paciência, está produzindo esperança. Você não é mais o mesmo de ontem, não será o mesmo amanhã. Por quê? Porque Deus usou situações para podar, para limpar, para transformar, para que a glória do Senhor se manifeste em sua vida. Então não entre em crise, irmãos. Fala assim, ó, eu estou meio chique hoje. Fala assim, no crise. Eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Às vezes tem pessoas que olham para mim, né, eu não gosto de falar sobre isso, não, mas às vezes tem gente que olha para mim assim, de uma forma, né, externa, assim, não me olha. E por falar nisso, gente, vamos olhar as pessoas no Espírito. Vamos ver as pessoas via Cristo. Aí, então, assim, a pessoa, porque assim, a gente sabe pela forma que se porta, né? Aí, assim, às vezes dá a entender que a gente, puxa, está detonado na vida, sabe? E a pessoa é transformada pelo Espírito Santo, porque vai entender que Deus tem a glória dele no vaso de barro, para que a essência é de Deus, a glória é de Deus. É por isso que Deus tem prazer em se revelar. Porque ele pega um vaso de barro e coloca a glória dele. Como é que é isso? Me diz aí. Por quê? Porque Deus tem prazer em se revelar. Ele pega profeta na crise e ele, escute, presta atenção. Deus não vai ter pena de você. Porque eu escutei pela minha vida toda não, né? Que eu não passei para Cristo ainda e também não estou tão velha, né? Oi. Então, assim, né? Logo no início, né, que eu via Jesus, aliás, antes, né? Desculpa, antes, na minha adolescência, na minha fase de infância, como eu já falei, eu via muito, não pode. Bichinha, porque lá no Ceará é bichinha, viu, gente? Bichinha. Bichinha. Isso aí, né? Uma forma, às vezes, carinhosa, mas também de peninha. E quando eu vinha a Jesus, eu vim com aquela mentalidade de que Deus ia ter dó de mim. E eu ficava, né? Tipo assim, aquela mentalidade de coitado. Não, apaixonado por Jesus, mas dentro de mim, Deus ia ter pena de mim, porque eu estava ainda com aquela mentalidade não restaurada. Porque o Senhor vai nos restaurando, amém, gente? E, gente, foi a primeira pessoa que eu ouvi falar que não tinha pena de mim, foi Deus. Acredita, pastor? Ele foi comigo foi forte o negócio. Deus, gente, eu não tenho dúvida do amor de Deus. Eu fui totalmente transformada pelo amor de Deus. E eu sou mudada pelo amor de Deus diariamente. Mas Deus nunca me trata com peninha. Ele sempre me aponta uma direção certa. E tipo assim, corta logo pela... E ele disse logo, eu não tenho pena de você. Foi bem claro. Aí eu me assustei, como assim? Não ter pena de mim? Quem? Como? E aquilo ali me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu encontrei alguém que não ia ter pena de mim.
E aquilo ali elevou a minha fé, a minha segurança. Porque quando eu ouvi ele dizer que não tinha pena de mim, ele estava me dizendo, eu confio em você. Deus nos dá votos de confiança, sabia? Eu confio em você para corresponder com aquilo que eu te falo. Eu confio em você para acreditar quem é você em mim. Eu confio em você porque você acredita. Eu confio que você vai corresponder. Ei, Deus está chamando a mim e a você para corresponder, para convidar. Deus está chamando pessoas que Ele pode confiar nesses dias. Não basta ser crente, não, gente. Essa moda de ser crente já foi, passou. Deus está chamando a gente para um lugar muito especial. Para um lugar muito especial. Ele disse, vem cá, Moisés, entra, olha, eu vou te colocar na fenda da rocha. Eu vou me revelar a você. Você sabe o que o Espírito Santo está falando com a gente nessa manhã? Assim como ele disse, o profeta disse, eu vou subir na torre, porque torre é o lugar onde Deus se revela. É um lugar de esconderijo, é um lugar secreto com Deus, é um lugar de revelação. É quando Deus olha para João, é quando João escuta, ele diz assim, sobe para cá, João. João viu uma porta aberta no céu e ele ouviu a voz dizer, sobe para cá. Sabe, sai desse meio tumultuado de tanta falácias, de tanta coisa, vem para cá, eu vou me revelar para você. É quando ele disse para Abacuque, vem cá, olha só, escreve a visão, muda essa mentalidade, porque o meu justo vive por fé, rapaz. Eu vou me revelar a você, porque quando você tiver uma revelação de quem eu sou, tua mentalidade vai mudar, teu comportamento vai mudar, tuas atitudes, tua forma de ser, seja com quem quer que seja, teus relacionamentos vão mudar quando você me conhecer. Eu quero me revelar para você. E quando você me conhecer, você vai saber lidar com as suas crises. Porque não é o fato de não conhecer a Deus que indique que a gente não vai passar por circunstâncias diversas, irmãos. Não. Irmãos, entenda uma coisa, nós estamos num mundo onde o príncipe é o maligno, mas neste mundo, Deus nos chama para resplandecer como luzeiros. Por quê? Como é que Deus faz isso, gente? Alguém pode dizer, Deus, você não tem pena de mim, não? Como é que o Senhor está aqui? Olha, um monte de coisa acontecendo, é água acolá, é cidade afundando, é fogo aqui, é Covid acolá, dengue também. E como é que eu estou no meio disso tudo? E você está no meio disso tudo porque eu te chamei. Que amachore amanai, porque eu confiei a você o meu espírito. E eu quero que você amplie a sua visão, porque eu vou usar você no meio do caos. No meio do caos. Hoje a gente vê crentes com medo de caos, mas o caos é um ambiente propício para a glória de Deus se manifestar. Yes! Se ele encontrar ele vai mudar. Ele disse, vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão chega, Senhor, se o Senhor encontrar 50... Se eu encontrar 50, justo não destruo. E aí, Abraão, você conhece a história, foi diminuindo. Quem parou de contar foi Abraão. Deus não parou da misericórdia. Abraão parou, acho que foi nos 5, justo foi 5, foi. Porque a contagem de Deus era qual, gente? Gente, hoje tem quantos habitantes na Terra? Mais de 7 bilhões? A contagem de Deus é qual? Se ele disser assim, ó, se eu encontrar Abraão parou em 5. Então, quem parou o jogo foi Abraão. Alô? Quem está entendendo? Lembra do profeta que bateu só 3 vezes, né? E ele disse, você devia ter batido mais. Sabe por quê? Porque a nossa mentalidade precisa se aprofundar mais no conhecimento de quem é Deus. De quem é Deus. Nós limitamos muito. Mas Deus está se revelando nessa manhã para nós. Deus está... alguns dizem assim, olha, não sei aqui, mas assim, olha, eu já ouvi gente dizer assim, é porque eu tô na caverna. E a pessoa, ela fala isso como se fosse a super espiritual,
que ela é tão espiritual que todo mundo está contra ela e por isso ela está na caverna. Deus não leva profeta para a caverna. Vou logo tirar essa construção aí. Gente, eu não sou melhor que ninguém. Eu sou a primeira a precisar do Senhor para desconstruir muita coisa religiosa dentro de mim. Mas que eu gosto de desconstruir religiosidade, eu gosto. Mas eu gosto, gente. Negócio. Aí chega, gente, a pessoa se sente a última Coca-Cola do deserto e diz: eu estou na caverna, como se fosse coisa boa. Deus não leva profeta para a caverna. Como assim, pastor? Não. Para o vale ele leva. Olha, teve um profeta que foi para a caverna. O que Deus falou com ele? Que fazes tu aqui, Elias? E Deus não mandou dizer: Elias, você está aí? Não, Deus entrou lá e foi arrancar o cara de lá. Porque o termo é: que fazes tu aqui? Quando Deus diz aqui, é porque está ali junto. Ele foi arrancar o cara lá de dentro. Ei, Deus não coloca profeta em caverna. Em vale, sim. E ele tem propósito no vale. Por que Deus me leva para o vale? Para se revelar a mim. Porque o prazer de Deus é que eu o conheça. Jesus orando em capítulo 17 de João, versículo 3, Jesus diz: a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus Cristo. Eu vou repetir. A vida eterna, para quem pensa que chegar, vai lá para o céu, lá, começa a crescer aqui. Porque a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Como que a gente vai para uma casa morar com alguém que não conhece? Então Deus me leva para o vale para quê? Para se revelar a mim. Ele leva Jeremias lá para o vale e quebra o vaso na frente do profeta. Jeremias, o que é que tu acha? Posso fazer a mesma coisa. Gente, imagina Deus fazendo isso, mostrando para ti. O que é que Deus quer se revelar? Deus quer revelar a fraqueza do homem e a sua força. Deus quer dizer assim: olha, na tua fraqueza, eu vou manifestar a minha força. Você não precisa ficar temendo nada. Não precisa, ei, e agora eu falo uma palavra que eu creio que seja o Espírito Santo. Não gere expectativas em ninguém. Não gere expectativas em ninguém. Nas suas finanças, diz o Senhor: eu entro. Não gere expectativas em A ou B, que vem de lá ou vem de cá. Teu socorro não vem do Oriente nem do Ocidente. Teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ei, Deus! Ei, eu estou ampliando o seu território, diz o Senhor. Ei, pode pisar esse lugar que já te dei. Ei, que anda, você vai medir esse lugar que eu estou te dando. É lugar físico, é um território, eu estou te dando. E você vai pisar esse território, mas você vai com seus passos, você vai medir passo a passo até onde você quiser. Até você vai. Alguns medem por fita métrica, não, é por passo, conforme for o teu passo. Eu vejo você pisando firme em um lugar, em um espaço físico. Me parece ser terreno, mas eu vou fazer aqui uma demonstração. Você pisa sim, e você vai dando passos até onde você quiser ir. Até onde você quiser ir. Foi Deus que chamou você para essa obra. E Deus está chamando você, e Ele está falando com você agora nessa manhã, dizendo: eu estou te mostrando todas essas fragilidades, para que você entenda que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Para que você entenda que você não depende de nada e nem de ninguém. Você pode edificar pessoas. Você pode até
precisar, claro, de pessoas, mas depender, você só depende de Deus. E Deus vai fazer. É como se Deus vai fazer questão de te mostrar isso, muito mais claro. Hoje Deus está chamando você de sobe para cá. Ele está pegando você assim, ó, sobe para cá, eu vou te mostrar. Porque quando Ele tira você desse lugar onde você só vê problemas, você olha para os quatro cantos, você não vê nada. E Ele está chamando você, sobe para cá, eu vou ampliar a tua visão. Ei, Deus, você é muito fantástico. Eu vou trazer experiências profundas para você, diz o Senhor. Nessa manhã Ele está dizendo, eu vou trazer experiências que você ainda não viveu, filho. Cinge os teus lombos. Conta esses dias. Lembre-se desse dia. Lembre-se desse dia. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, faça como você quer fazer. Faça como você quer fazer nessa manhã. Ei, Jesus! Pastor Gledson, receba essa palavra para a sua vida, meu irmão. Olhe, vou te contar, quando Deus decide dizer assim, vou mostrar para todo mundo quem sou eu, aí é coisa gloriosa, é coisa gloriosa. E Ele está aqui, nessa manhã, trabalhando nas pedras vivas. Deus envia reforço para você, pastor Gledson. Reforço do alto, o pão do céu. O pão do céu. Come o que eu te dou, diz o Senhor. Eu sou o teu pão. É de mim que você come todo dia. Todo dia. Eu sou o teu pão. Come desse pão, porque você tem muito que caminhar ainda, igreja. Come do pão da presença nessa manhã. Tira os teus olhos daquilo que é terreno. Tira os teus olhos daquilo que é perecível. Tudo vai passar. Mas a minha presença não passa. Minha palavra não passa. Nessa manhã estou aprofundando em você. Estou curando você. Estou curando os teus medos, os teus anseios, as tuas preocupações, as tuas limitações. A sensação de que Deus não está com você. A sensação de que Deus não está te ouvindo. O Senhor está arrancando isso. Está se revelando a você nessa manhã. Deus está se revelando a você. Eu chamei você. Chamei você.